Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo Virgílio Júnior, eu sou professor de Direito Constitucional e hoje quero compartilhar uma dica rápida com vocês a respeito dos princípios constitucionais do Ministério Público. Mas antes, eu quero convidá-los a se inscreverem no canal do Antônio do Tribunal. Semanalmente, aqui no canal do Antônio, serão divulgadas dicas para concurso nas mais variadas matérias: português, matemática, raciocínio lógico, informática, constitucional, processo civil, processo penal, direito penal, dicas de organização do estudo, motivação, muito conteúdo gratuito que, se você se inscrever, você vai ficar por dentro. É gratuito e vale muito a pena. Se vocês quiserem mais conteúdo de direito constitucional e de processo civil, eu sugiro que vocês me procurem no meu canal no YouTube também, Ronaldo Virgílio Júnior. Lá vocês encontrarão muitas aulas gratuitas a respeito dessas duas matérias e sobre dicas no geral para concurso público. Quem tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato comigo, procure pelo meu Instagram, @ronaldo.virgiliojunior, eu me coloco à disposição. Sem mais delongas, então, a gente inicia essa dica para tratar dos princípios constitucionais do Ministério Público. O artigo 127 inaugura a tratativa desse tema dentro da Constituição e diz o seguinte: que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O parágrafo 1º vem tratar dos princípios e diz o seguinte: são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Então nós temos 3 princípios expressos na Constituição, no parágrafo 1º do artigo 127 da Constituição, que são a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Em linhas gerais, eu vou explicar bem rápido cada um deles, para a gente perceber também quais são seus reflexos práticos nas normas infraconstitucionais. E o primeiro deles é a unidade. O que significa dizer que o Ministério Público é uno? Significa que ele é um só. O Ministério Público é uma unidade. A manifestação de um membro no interior de São Paulo e de um membro na capital tem o mesmo valor. Eles fazem parte da mesma instituição, que é una. E é claro, a gente deve observar que o Ministério Público é uno dentro da sua área de atuação e dentro do seu respectivo estado. Nós sabemos que nós temos o Ministério Público dos estados. Cada estado, os 26 estados, cada um tem seu Ministério Público e eles são uno em cada um deles. O Ministério Público da Bahia é uno, o Ministério Público de Minas Gerais é uno, o de São Paulo é uno, e essa unidade se dá dentro do estado. E a gente também tem o Ministério Público Federal, que tem a sua unidade de acordo com a sua atribuição e sua localização geográfica. Ele é uno dentro de si próprio. Não se confunde com o Ministério Público dos estados. E a gente também tem o Ministério Público da União, com seus 4 ramos, né? O Ministério Público da União, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, o Ministério Público Militar e o Eleitoral, que também são unos dentro de cada um deles. E como corolário desse princípio da unidade, a gente tem também o princípio da indivisibilidade. O que significa, em linhas gerais, essa indivisibilidade? Seria, como disse, um é corolário do outro, significa que o Ministério Público não se divide, que ele é um só, e que cada promotor de justiça atua em nome da instituição e não se vincula, por exemplo, aos processos em que atua. Dentro dessa perspectiva de indivisibilidade, por exemplo, há muito tempo o STF já determinou, já decidiu que a apresentação da denúncia por um promotor de justiça, por exemplo, territorialmente incompetente, era de outra comarca, apresentou a denúncia e depois percebeu-se, na verdade, que a competência era de outro promotor de justiça dentro daquele Ministério Público Estadual, não necessariamente deveria ter a ratificação daquele promotor, porque eles são indivisíveis. O Ministério Público é uno, é um só, e a atuação daquele membro também reflete na atuação dos demais. E é por isso que permite, por exemplo, a substituição. Hoje um promotor de justiça apresenta uma denúncia, entra de férias, amanhã vem outro promotor de justiça e atua dentro daquele processo. Dentro dessa perspectiva, a gente percebe na prática a unidade e a indivisibilidade dentro dos ministérios públicos. E por fim, independência funcional. O que significa independência funcional? Significa, em linhas gerais, que o promotor de justiça ele deve prestar contas à Constituição,
a lei e a sua própria consciência. Um procurador-geral de justiça, que é o cargo determinado para se chefiar um ministério público, não tem o poder de determinar a atuação de determinado membro do Ministério Público em sentido A ou em sentido B. É claro que dentro dos ministérios públicos existe uma hierarquia administrativa. Eu posso determinar administrativamente que o promotor de justiça atue nesse ou naquele sentido, mas dentro do processo, dentro de questões jurídicas, dentro da interpretação da lei e dentro daquela atuação funcional na atividade fim, um procurador de justiça, por mais que seja chefe da instituição, não pode interferir na atuação de um membro lá da promotoria do interior. E a gente consegue perceber com muita clareza, por exemplo, quando o promotor de justiça, isso a gente vê nas aulas da resolução 1342 que estão disponíveis lá no meu canal do YouTube, quando um promotor de justiça promove o arquivamento de um inquérito civil por entender que ali não existem danos ao patrimônio público, por exemplo, ou ameaça de dano, que não existe ato ilícito dentro daquela investigação, ele promove o arquivamento e o Conselho Superior, na sua atividade de revisão, não concorda com aquilo. O que o Conselho Superior vai fazer? Vai determinar que aquele promotor ingresse com ação civil pública? Muito pelo contrário. Se o promotor mantém a sua posição de entendimento de que aquele arquivamento é o melhor a se fazer naquele caso, ele não pode ser obrigado a ingressar com ação civil pública. É claro, o Conselho determinará que outro atue em nome do Ministério Público, pois o Ministério Público, como disse, é uno e indivisível, mas ele não afetará a questão do entendimento daquele promotor. Poxa, Ronaldo, mas e se o promotor a que for incumbido dessa missão também não concordar? Ele pode discordar? Não. Aí vejamos que não temos uma atuação funcional, uma independência funcional. Aquele promotor nada mais está trabalhando, nada mais está atuando em determinação de um entendimento do Conselho, do entendimento do Ministério Público. Ele é apenas um instrumento para se materializar aquele entendimento ministerial. Certo, pessoal? Então a gente precisa entender essas duas questões. O Ministério Público tem unidade, ele é um só dentro daquele aspecto para o qual ele foi criado constitucionalmente. Estados, Ministério Público Federal e o Ministério Público da União. Ele é indivisível, significa que os membros são substituíveis porque o Ministério Público é um só. Uma atuação dentro do processo não vincula o promotor para sempre dentro daquele processo. E a independência funcional, que não é administrativa. Existe uma hierarquia administrativa dentro do Ministério Público que deve ser respeitada. Devem ser respeitadas as ordens dadas pelo Procurador-Geral de Justiça a respeito da organização do Ministério Público. Mas a atuação funcional, o Ministério Público garante a independência funcional, que significa dizer que o promotor de justiça deve contas apenas à Constituição, às leis e à sua própria consciência. Tá bom, pessoal? Ficou clara essa questão desses três principais princípios constitucionais do Ministério Público? Qualquer dúvida que tenha restado, entre em contato comigo lá no @ronaldo.virgiliojunior. Vai ser um prazer conversar com vocês. Um grande abraço, pessoal, fique com Deus e até a próxima.